Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do 33. Texto esse bem interessante para a nossa reflexão nessa noite. Diz assim, acompanhe aí na sua versão, você que não tem projeção hoje, mas a gente pode acompanhar aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 12, a partir do 33, diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta a toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto que prestamos ao Senhor, e que essa palavra, Deus, possa vir ao nosso coração, ao coração da tua igreja, nesse dia tão especial. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Quem sou eu? É uma pergunta fácil e ao mesmo tempo complexa, não é? Eu sou o Luiz, casado com a Mara, pai do Miguel, moro na Castelânia, e etc, etc, etc. Esse sou eu. CPF tal, RG tal. Esse sou eu. Mas essa mesma palavra, ela se torna muito complexa. Saber quem eu sou. Saber este ser existencial, quem realmente ele é. E o texto aqui vem dizendo exatamente isso, e isso era uma das grandes questões, ou um grande questionamento dos filósofos. Tanto é que eles não chegaram a qualquer conclusão de uma única palavra: conhece-te a ti mesmo. Essa arte de conhecer-se a si mesmo, como ela é complexa, como ela é difícil. E Jesus, numa forma clara, mostra que o conhecer-se a si mesmo já demonstra nesse texto aqui como nós conseguimos, através dele, entender o nosso ser. Ele diz assim: a árvore boa dá fruto bom, e uma árvore má dá fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Quem sou eu, então? Eu sou fruto, e você é fruto de um monte de questões que você pode colocar, desde o seu nascimento até agora, desde a concepção até agora. Ora, você veio crescendo dentro de um ambiente familiar, e dentro dele você foi entendendo o que o pai falou, o que a mãe falou, e você vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai constituindo uma personalidade.
Muitos aqui não gostam de jiló, e outros cresceram aprendendo a gostar do tal do jiló. E essa árvore vai dando evidências se ela é uma árvore boa ou uma árvore ruim, através do seu fruto. Quem sou eu? Olha ao redor e você vai ver quem é você. Quais são os frutos que você tem dado? Como é que você tem agido? São frutos bons que você tem dado ou não? Ou seja, quem é você? Olha ao redor e veja o fruto que você tem dado. De uma árvore boa só pode vir fruto bom. E da outra árvore ruim só pode vir fruto ruim. Quem sou eu? Eu sou então um complexo de experiências que tive, boas ou ruins. Eu sou aquele que começou a pesquisar e analisar e a identificar algo novo para a minha vida. Eu sou aquele que começou a pensar que poderia sair de um ambiente, através do estudo, através do trabalho, e almejar outra coisa. Eu sou aquele que um dia entendeu que o caminho de Cristo é o melhor para a minha vida, e assim também é com a vida dos irmãos. E aí Jesus, ele mostra outro lado dessa história, do quem sou eu, do conhece-te a ti mesmo. E ele traz algo interessantíssimo, no versículo 34. Inclusive, bem pesado. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Como? Aí nós vamos começar a pensar naquilo que nós realmente somos. Fomos concebidos através de um pecado lá atrás, destituídos de Deus. Ou seja, ainda que eu tenha a salvação em Cristo, ainda que eu conheça, que eu tenha dele a salvação em Cristo, esta carne aqui continua pecando. O meu pensamento continua sendo um pensamento que, se eu deixar, ele vai me levar a pecar. E essa forma nossa de agir, falando, somos maus na nossa essência. Só não somos piores, por quê? Porque habita em nós o Espírito Santo, que sempre nos corrige, que sempre nos orienta. Mas se não fosse ele, evidentemente seríamos tão maus quanto aqueles que o não têm. E aí ele vem dizendo, lembrem que ele está dizendo para um povo que não o conhecia. Raça de víboras, como é que vocês podem ser maus e falar em coisas boas? Ele vem dizendo, o coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Ferimos alguém porque o nosso coração está cheio de mágoa, de rancor, de raiva mesmo, de alguém, e ele vem dizendo, olha, o que vocês estão fazendo, mesmo sendo da igreja, mesmo tendo comunhão com ele, mesmo conhecendo a ele, o seu coração muitas vezes vai se tornando muito cheio de tanta mágoa, de tanta coisa, que a primeira oportunidade, você lança aquilo em alguém, e aí parece que o verdadeiro eu, ele vem como um vulcão e explode em cima de alguém. Há um pastor que ele diz o seguinte,
que ele estava indo pregar e ele estava atrasado e ele na estrada, indo para a igreja, apareceu um veraneio na frente dele. E ele virava para cá e a veraneio vinha também. E ele voltava para cá, veraneio também. E aquele carro não deixando ele passar, ele foi ficando nervoso. E ele foi ficando nervoso, e ele começou a buzinar, e nada daquela veraneio passar, deixar ele passar, e ele foi, até que no momento ele conseguiu. E quando ele conseguiu, que ele chegou pertinho do motorista, que ele levantou a mão para fazer um gesto horrível. Quando ele olhou quem era o regente do coral que ele ia pregar. E naquele mesmo momento em que ele levantou a mão, ele: ô meu irmão, como é que você está? A qualquer momento, o verdadeiro eu pode explodir. Na família, que é o lugar que a gente mais tem esses conflitos. Conheça a você mesmo. Quem é você? Ele vai dizendo mais um pouquinho. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Pense num alforje, que algumas versões vêm dizendo alforje. Do seu alforje ele tira, não bom tesouro, mas ele fala alforje, ou seja, uma sacola. Dentro dessa sacola, você vai colocando coisas boas ou ruins, e vai enchendo, todinho. Quando você tirar, vai tirar o quê? Coisa boa? Se você só colocou mentira, só colocou inimizade, se você só colocou palavras terríveis, só colocou palavrão, só colocou um monte de coisa que não devia dentro desse alforje, o que é que vai sair de dentro dele? Coisa boa? De jeito nenhum. Então, quando ele fala desse alforje, que a gente precisa colocar dentro dele somente coisas boas, ele logo depois ele vem dando também um parecer sobre isso. Qual é? Eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pesado isso, né? Há um dia que nós estaremos diante dele. E o que é que nós vamos retirar? Lembre-se que haverá um dia de juízo, onde todos nós prestaremos conta de toda palavra inútil, fútil, sem qualquer tipo de objetivo diante dele. Caramba, então tudo aquilo eu posso realmente trazer a juízo? Ele vai me trazer a juízo? Vai. Então cuidado com o que a gente fala, com o que a gente coloca dentro desse alforje, com a bagagem que a gente fala, né? Fulano tem não sei quantos anos, nossa, a bagagem de vida dele é... Mas então é essa bagagem, essa experiência, o que eu tenho colocado como experiência na minha vida para daqui a pouco, que eu precisar tirar alguma coisa dentro desse alforje, de dentro da minha vida como experiência, eu vou tirar o quê? Algo bom, algo ruim? O que eu vou tirar disso? O que é que a minha vida tem feito hoje de especial, de relevante para essa sociedade? O que é que nós temos feito?
Será que é só passar o dia, mais um dia, mais um dia, e daqui a pouquinho nós estamos chegando no Natal, e mais um pouquinho, outro ano, e diante de 2023, só palavra inútil ou não? Só gestos inúteis ou não? Produzimos alguma coisa para o bem ou não? Saiba que tudo Deus te trará a juízo. Parecia que ele tinha acabado ali, né? Mas aí ele dá a cartada final. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, mas por suas palavras também serão condenados. O islamismo não tem isso. O budismo não tem isso. O espiritismo não tem isso. Mas há um dia, no cristianismo, que todos nós estaremos diante dele. E pelas suas palavras, em outra tradução, você será justificado. Mas também pelas suas palavras, você será condenado. Sério isso, né? Conhecer-se a si mesmo, então, não é apenas a gente pensar no RG, pensar apenas naquilo que eu sou diante da sociedade, com grandes bens, com a parede toda cheia de diplomas. É bom, é bonito e é louvável, sim. Mas não pode se resumir a isso, se a minha vida, a minha conduta não está sendo assim, pautada numa árvore que dê fruto bom. Não é apenas o fruto, mas um fruto bom. Se eu, durante minha caminhada, eu não procurei obter das pessoas que eu magoei o perdão, se eu não procurei orar por aquelas pessoas, se eu dentro do meu alforje não comecei a colocar experiências boas, experiências cristãs, experiências que façam com que alguém olhe para aquilo que eu estou fazendo e tenha dentro desse ambiente algo que fale assim: caramba, vou me espelhar naquilo ali que ele está fazendo. Eu não sei quantos aqui eram da segunda igreja, na minha época, mas havia algo interessantíssimo que o pastor Edelto fazia. Quando alguém se formava, se fosse no ensino médio, fosse no ensino primário, no fundamental, se fosse na faculdade, se fosse, passou num concurso, passou, não sei. Pois ele chamava a pessoa para orar por ela, porque ela tinha alcançado, almejado, tinha superado. E como aquilo incentivava a pessoa, aos outros que estavam ali sentados, dizer: caramba, conseguiu, então eu também vou. E quantos e quantos e quantos, a partir daquele momento, começaram a colocar dentro do seu alforje só coisa boa, só situação boa, e que foram exemplos para outros. O que nós temos colocado dentro da nossa vida, da nossa experiência, de coisa boa? Ou será que continuamos a colocar apenas coisas más? Digo-vos, porém, que pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Palavras, gestos e atitudes. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido aqui
Claro, é muito fácil. Mas ir lá, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente da vizinhança, como tem sido? Conheci um rapaz que eu o convidei, eu era de adolescente para jovem, e eu o convidei para vir à igreja. Ele me disse: vou lá para quê? Vocês são iguais àquela família. E eu conheci a família e falei: não, são sim. Eu falei: não, são, não é tudo crente? E eu fiquei quieto, e ele disse o seguinte: para ser igual a eles fazem, sai da igreja e chega em casa, e voa panela para tudo que é lado, briga, confusão, eu não quero. Ou seja, qual é a ideia daquelas pessoas, daquele povo? Fruto bom ou fruto ruim? Lembre-se que onde você andar, lá na repartição, lá na faculdade, seja onde for, muitos olhos estão olhando para a sua atitude, para a sua conversa, para aquilo que você fala, por aquilo que você não fala. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Você conhece a si mesmo? Será que você ainda tem dúvida? Quem sou eu? Quem sou eu diante do Deus eterno, do Deus supremo? Tenho colocado na minha vida, dentro desse alforje, coisa boa? Será que eu tenho deixado com que o verdadeiro eu, ele venha e cause ferida em outras pessoas? Dentro desse alforje eu tenho colocado coisa boa ou ruim? As minhas palavras têm sido inúteis? Não fazem qualquer diferença? Ou elas têm sido palavras abençoadoras para as vidas das pessoas? É para a gente pensar, não é? Conhece-te a ti mesmo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque ainda que com tanta dificuldade durante nossa caminhada aqui, temos a certeza que o Senhor tem nos conduzido a praticar o bem, a falar o bem, e ainda, ó Deus, que venha sobre nós um vulcão querendo explodir, com ira, com raiva, buscando, ó Deus, acertar com palavras duras um irmão, um membro da nossa família. O Senhor mesmo assim tem nos ajudado a falar coisas boas, a dar fruto bom. Ó Deus, que no nosso alforje, na nossa vida, que a gente tenha todos os dias experiências boas e que coloque dentro do nosso alforje somente coisa boa. Que a nossa vida, ó Deus, possa ser exemplo para tantas pessoas que nos cercam. Ó Deus, que a gente, orientados pelo Teu Santo Espírito, possamos, ó Deus, também fazer com que a nossa vida produza fruto bom, produza coisa boa. E guarda-nos, ó Deus, para que no dia do juízo, quando o Senhor pedir o nosso alforje, só saia coisa boa.
Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Deus te abençoe.